nós vamos comemorar, vestindo marrequinho no final do ano agora. Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, rapidinhas aqui do canal do Medeiros. Feriadão, né? Estamos no meio de um grande feriado aí no Brasil, mas temos aí um jogo do Botafogo neste domingo de Páscoa e a gente está aqui fazendo pelo menos um vídeo por dia. Já fizemos um mais cedo e agora a gente está soltando mais um vídeo aqui na madrugada de sábado para domingo. Feliz Páscoa para você. Vamos falar de Botafogo, começar falando do seguinte: Botafogo já está na terra do pão de queijo. O Botafogo já está em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro, enfrentar o Galo. Partida que começa às 4 horas da tarde, né? Eu parei para assistir aí o início da rodada, né? O Corinthians venceu o Sport, tivemos Flamengo e Vasco 0-0, teve também um clássico Grenal muito pegado, polêmica de arbitragem, impressionante como os árbitros não conseguem evoluir. O Braulio da Silva Machado não deu um pênalti impressionante para o Grêmio no finalzinho do jogo, rapaz. Era para o Grêmio ter vencido a partida, mas foi 1-1, né? Muito por conta do senhor juiz, do árbitro, que ignorou. Foi no VAR, hein? Impressionante. O cara foi no VAR, foi alertado pelo VAR, que foi o pênalti claro, e mesmo assim o cara não deu o pênalti. Eu entendo aí como deve estar revoltada a torcida do Grêmio. Mas falando de Botafogo, o Botafogo precisa vencer o Atlético Mineiro hoje, né, para voltar, né, a ter o sabor de vitória dentro do Brasileirão, né, já que empatou com o São Paulo na última rodada e na penúltima rodada perdeu para o Bragantino fora de casa. E é a postura fora de casa que a gente quer ver hoje do Botafogo. O Botafogo contra o Bragantino teve uma postura muito ruim. A gente quer ver uma postura mais parecida ali com a estreia do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo enfrentou o Palmeiras e encarou o Palmeiras no Allianz Parque, apesar do placar ter terminado empatado. O Botafogo fez uma partida boa, digna, né, contra o Palmeiras naquele 0-0. E para isso o Botafogo tem o retorno do Alan, né? O Botafogo soltou aí um vídeo no YouTube lá na Botafogo TV e aí a gente viu, cara, o Alan viajou para Belo Horizonte. Por que eu tô falando isso? O Alan tá passando por um problema pessoal, né? Então isso até foi tema na coletiva do Renato Paiva, né? Abre aspas aí para o Renato Paiva. Alan está com um problema pessoal, essa semana praticamente não treinou. Não há um problema grave, mas era um problema pessoal e ele não foi relacionado exatamente por isso. Fecha aspas, palavras do Renato Paiva após o jogo contra o São Paulo, isso na coletiva. Então, já resolveu, né, o problema pessoal, então a gente espera que o Alan consiga contribuir, né? Já que ele não vai ser titular, o titular é o Gregory e o Marlon Freitas, pelo menos entrando talvez ali no segundo tempo, é mais uma opção. O Alan, que é um jogador que a torcida do Botafogo sempre teve muita expectativa, desde quando ele foi contratado no ano passado, mas parece que ainda não vingou no Botafogo. A gente fica torcendo para que o Alan consiga ter mais minutagens, consiga jogar mais vezes no Botafogo. A gente vai precisar, são muitos jogos por ano, e o Alan é um jogador que a gente conta aí para o restante da temporada. Falando de outro assunto agora, importante também, é o seguinte: Júnior Santos. Júnior Santos, autor de gol em final de Libertadores, né? Jogador que foi o artilheiro também da Libertadores do ano passado pelo Botafogo, está hoje no Atlético Mineiro. E o Júnior Santos não vai jogar contra o Botafogo, né? Seria estranho ver o Júnior Santos jogando contra nós, né? Mas o destino quis que não acontecesse. Ainda bem, né? Tá machucado, infelizmente, né? A gente não torce para o Júnior Santos estar machucado, claro que não. Mas está se recuperando de lesão e não vai ser relacionado para essa partida contra o Botafogo. Então o Júnior Santos aí, que poderia enfrentar pela primeira vez o seu ex-clube, né? A gente que tem um carinho pelo Júnior Santos. E é importante que se diga isso, porque quando ele saiu do Botafogo, eu fui procurar os dois lados da história, né? Eu fui procurar o lado do Botafogo e fui procurar o lado do atleta. Esses dois lados não contam a mesma versão, né? O torcedor do Botafogo, eu vejo muita gente falar assim: o Júnior Santos quis sair do Botafogo. Se a gente for conversar, por exemplo, com pessoas próximas ao Júnior Santos, né, a versão é que o Botafogo chegou para ele e falou assim: olha só, a gente aceitou a proposta do Atlético Mineiro, tá? Então, você está liberado lá para negociar o teu salário com eles e tudo mais. A gente aceitou a proposta, tá? Então, por nós aqui, a proposta está aceita, pode ir. E aí, a partir disso, ele foi negociar com o Atlético Mineiro.
né? Então não foi muito bem um pedido do Júnior Santos para sair do clube, mas sim o Botafogo que resolveu aceitar a proposta e o jogador foi negociar salário já que o clube aceitou. Se o Botafogo, por exemplo, recusasse a proposta igual fez com o Gregory, né? O Botafogo recusou a proposta, não quis negociar. O Júnior Santos estaria até hoje aqui no Botafogo, né? Essa é a versão que a gente ouve do lado ali do jogador, do empresário. A versão do Botafogo é um pouco diferente, né? E a versão do Botafogo foi a que mais saiu na mídia. Então eu vejo muita gente falar do Júnior Santos como se ele fosse, né? Quis sair do Botafogo, não sei o que, era para ter ficado, né? Enfim, fato é que está lá no Atlético Mineiro e não vai jogar contra o Botafogo hoje. E mais uma vez eu digo, ainda bem, cara, porque eu gosto muito do Júnior Santos, é um jogador que eu particularmente tenho um carinho enorme, a torcida do Botafogo tem um carinho enorme por ele. É autor de gol de título de Libertadores, né? E artilheiro da competição, não foi só o gol do título. Ele, sem o Júnior Santos no ano passado, não teria título de Libertadores. Aquela pré-Libertadores ali contra o Bragantino, nossa senhora, o que ele jogou, sensacional. Então eu tenho uma gratidão enorme pelo Júnior Santos, torço muito por ele até o final da carreira dele, que ele se dê muito bem, menos contra o Botafogo, né? Então sempre quando for contra o Botafogo, se ele não jogar, igual vai acontecer hoje, ele não vai jogar, melhor. Mas sem ser contra o Botafogo, eu torço muito pelo Júnior Santos. É um jogador muito humilde, batalhou muito na vida, né? Um jogador que tem uma história de vida muito legal e que teve a felicidade de fazer o gol do título da Libertadores do Botafogo. Então, assim, gosto muito, gosto de graça do nosso querido Júnior Santos. E para finalizar esse vídeo aqui, queria falar do Marçal. Marçal que se anunciou, rapaz. Marçal soltou ali no Instagram dele uma foto nos stories do Instagram, né? Ele assinando o contrato com o Botafogo e colocou, voltei! Né? Ele mesmo já se anunciou aí de volta ao Botafogo. Então a gente ganha mais uma opção na lateral esquerda muito em breve. O Botafogo ainda não anunciou oficialmente, deve fazer isso nos próximos dias, mas agora está no papel. Marçal está de volta oficialmente ao Botafogo, né? Então o Botafogo agora está com o Marçal, Cuiabano e Alex Telles como opções de novo na lateral esquerda. O jogador que chegou a sair do Botafogo aí do ano passado para cá, né? Ele tinha um dos salários altos, né? Um dos salários mais altos do elenco do Botafogo. O Botafogo não queria renovar naqueles valores. O Botafogo preferiu deixar o contrato acabar. O Marçal não acertou com nenhum outro clube. E aí depois os dois voltaram a conversar, Botafogo e Marçal. O Marçal aceitou reduzir o salário. O Botafogo trouxe aí o Marçal de volta por um salário menor. Nessas condições, cara, acho que vai ser muito importante. Marçal é um jogador líder de vestiário, um jogador que é um dos capitães desse elenco, junto com o Marlon Freitas, né, junto com outros jogadores, né? E acho que, assim, a gente olha o futebol só dentro das quatro linhas, mas tem muito mais do que isso. Tem vestiário pra caramba, tem questão de liderança e trazer o Marçal de volta, acho que foi um grande acerto, principalmente nessa questão da experiência, da liderança dentro do vestiário. E vai ajudar também. É um jogador que quando não é titular absoluto, ele consegue jogar. Por quê? Quando ele foi chegando aí nos últimos anos, ao final da carreira praticamente, já aos 33, 34, 35 anos, quando ele teve uma sequência grande de jogos no Botafogo, ele acabava se machucando. Mas no ano passado, quando ele deixou de ser titular absoluto, chegou o Cuiabano, chegou o Alex Telles, toda vez que o Marçal entrou, ele entrou bem. E ele entrou na final da Libertadores também. É bom que a gente se lembre disso. Na final da Libertadores, o Marçal entrou em campo, né? Tomou só um drible do Hulk. Depois disso, ele marcou o Hulk de uma forma, amigos. Vocês devem lembrar, né? Marcou demais o Hulk e depois do primeiro drible que ele tomou, ele não tomou outro. Foi muito importante naquela final também, na marcação, né? O nosso querido Marçal. Então, seja muito bem-vindo de volta, Marçal. Vamos para o jogo. Botafogo Atlético Mineiro daqui a pouco, às 4 horas da tarde, neste domingão de Páscoa. Passamos tudo aqui, né? Nessa madrugada aí de sábado para domingo, passamos as atualizações, as rapidinhas para vocês do nosso glorioso. Falamos do Alan, falamos do Júnior Santos e terminamos falando do Marçal. Um abraço, deixem seus comentários, se inscrevam aqui no canal do Medeiros. Um abraço e até a próxima. Valeu!